Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História na TV Araxá Educa. Seja bem-vindo você, aluno da EJA, a essa aula que é especialmente preparada para você, para estar ajudando você nos seus estudos, no seu dia a dia. O tema que iremos estudar hoje é a primeira aula sobre o processo de independência do Brasil. Por que falamos do processo de independência do Brasil? A independência do Brasil não foi algo já pronto, já imediato. Tá? Dom Pedro chegou nas margens do Ipiranga e falou independência ou morte, aquela frase bonita, né? A gente sempre traz nos livros de histórias, em alguns documentários. Aconteceu todo um processo para que essa independência ocorresse. Tá? Então nós vamos falar desse processo da independência e a mudança no cenário da colônia, até chegar, por fim, à independência do país. Então, para nós entendermos um pouquinho desse processo, nós temos que compreender, convido você, aluno, a prestar atenção nisso, o que estava acontecendo lá em Portugal. Antes de nós falarmos dessa independência no Brasil, o que estava acontecendo lá em Portugal. Só para a gente rever um pouquinho da aula anterior, nós vimos que estava acontecendo algumas crises, né? No final do século XVIII, além dos movimentos ocorridos em sua colônia americana, Portugal enfrentava problemas na Europa. Qual que eram os problemas, qual que eram os movimentos ocorridos na sua colônia? Foi o que nós falamos na aula anterior, a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira. E esses movimentos eram movimentos que desejavam o quê? A independência do país. No caso, a Conjuração Mineira, não só a independência, mas a criação da universidade, anistia das dívidas, né? Terminar o perdão da dívida pelo fato que era cobrado pela derrama. A Conjuração Baiana desejava até mesmo o fim da escravidão no Brasil, que é a chamada Conjuração dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana. Tá? Então, além desses fatos que estavam acontecendo aqui na sua colônia portuguesa, no caso o Brasil, Portugal também enfrentava problemas lá na Europa. Tá? Havia crise que estava enfrentando. Primeiro, entre os países, os países da era moderna, Portugal estava na lanterninha, ele estava atrás da Holanda, atrás da França, atrás da Inglaterra. Ele tinha uma dependência econômica muito grande da Inglaterra. Nós falamos isso na aula anterior, do tratado que ele assinou com a Inglaterra, o Tratado de Mento. O que era esse tratado? O tratado definia que Portugal tinha um comércio com a Inglaterra de comprar da Inglaterra produtos manufaturados e vender o seu vinho para a Inglaterra. Alguns historiadores afirmam que a dívida que Portugal gerou com a Inglaterra, o ouro que foi extraído do Brasil, grande parte do ouro acabou sendo destinado para a Inglaterra, para pagar o déficit, né? A diferença, ele comprava mais do que vendia, tá? Então, justamente isso. Então, além desses problemas, Portugal estava enfrentando um problema que levaria a coroa portuguesa a migrar para o Brasil, a vir para o Brasil. E aqui eu coloquei essa frase, essa pergunta, né? O que levaria toda a realeza a sair de Portugal e vir para a sua colônia? Imagine vocês, o que poderia estar acontecendo na Europa que obrigava Portugal, os portugueses, né, toda a coroa portuguesa, toda a realeza, a abandonar Portugal, abandonar Lisboa e vir para a sua colônia, o Brasil? O que você acha que poderia estar acontecendo? A imagem vou dar essa resposta com essa imagem. Esse rapaz aqui, o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, a guerra dele praticamente era com toda a Europa. E nessa guerra com a Europa, ele estava dominando grande parte da Europa, ele não conseguia vencer os ingleses, ele tinha uma crise muito forte com os ingleses. Tá? Lembrando vocês que a maior marinha naval na época era dos ingleses, ele não conseguia vencer os ingleses. Então Napoleão Bonaparte, ele falou, já sei, eu vou minar a Inglaterra pela questão econômica. Então ele criou o que nós chamamos de bloqueio continental. Então o que era a ideia do bloqueio continental? Nenhum país que estava sob o domínio de Napoleão, ali na Europa, poderia comercializar com os ingleses. Então, mas isso, pessoal, ia gerar um pequeno problema. Qual que era o problema? Portugal era um grande aliado. Lembra quando eu falei do tratado que Portugal tinha com os ingleses? Portugal tinha uma dependência econômica muito grande dos ingleses. Então, vai gerar justamente isso, ó. Não, antes de falar, só um momentinho. Então, só terminar no Napoleão Bonaparte, antes de chegar na parte da negociação, da vinda. Então, o Napoleão Bonaparte declarou o chamado bloqueio continental e falou para os portugueses, olha, vocês não estão proibidos de comercializar com os ingleses. Aí os portugueses ficou com receio, peraí, como que nós não vamos colonizar com os ingleses, né? Nós dependemos deles da economia.
E Napoleão falou, se vocês comercializar com os ingleses, nós vamos invadir Portugal. Só que tinha um detalhe, pessoal. Para Portugal ser invadido pelos franceses, tinha que passar pela Espanha. E lá na Espanha, a Espanha já estava sob o domínio napoleônico, sob o domínio do irmão do Napoleão, chamado José Bonaparte. Então o que os portugueses fizeram? Tanto os governos da Inglaterra, de Portugal, negociaram a transferência da família real que aconteceu em 1808. Então, Portugal, diante dessa situação, vamos fugir. Vamos organizar as malas, mas não imagine, eu peço que vocês pensem um pouquinho, não foi uma viagem, como a gente fala assim, vou ali na cidade aqui ao lado, vou em Natapira, vou em Uberaba, não. Foi uma viagem programada, foi uma viagem organizada. Para vocês terem uma noção, só de navios portugueses, só navio de guerra português foram 13. Navio de guerra inglês foram, não, ao contrário, 13 portugueses, 13 navios de guerra ingleses e 25 navios mercantes. Então, eram muitos navios trazendo a família real. E vieram para cá 15 mil pessoas de Portugal que transferiram, que saíram de Portugal para cá. Então foi uma correria, né? Napoleão decretou que ia invadir e Napoleão não poderia chegar pelo mar porque ele teria o bloqueio de quem? Dos ingleses. A maior marinha mercante da época era os ingleses, então ele não conseguiria atingir pelo mar. Ele poderia atingir por onde? Passando pela Espanha. Então, passando pela Espanha, ele chegaria em Portugal. Então, quando ele começa a mover as suas tropas em Portugal, reúne o Dom João, né? O Dom João, no caso, era o príncipe regente, a rainha, na verdade, era a mãe dele, a Dona Maria, reúne toda a corte, então reúne cozinheiros, damas de acompanhamento, militares, sacerdotes, pessoas médicos, reúne todas as pessoas, entra nessas embarcações e vem para cá. Então o que eles trazem? Traz os tesouros, tá, que eles tinham na época, livros, muitos livros foram trazidos. E um detalhe, um fato interessante, na organização de tudo, esqueceram as pratarias de uma igreja. Eles embalaram as pratarias da igreja. Quando o exército de Napoleão chega, encontra essas pratarias no porto ali, e inclusive foi até derretido esse material. Derretido e feito outro produto, né? Eles vêm para o Brasil, fogem para o Brasil, e são 15 mil pessoas que saem de Portugal. Vieram 15 mil pessoas. Tá? E no dia 22 de janeiro de 1808, eles partem das embarcações portuguesas e aportou em Salvador. Esse chegar em Salvador, essa imagem aqui bonita de Salvador, esse chegar em Salvador, só que antes de chegar em Salvador, eu quero falar um pouquinho da viagem, que interessante que é. Na viagem, a viagem demorava praticamente mais de 40 dias. Não tinha vaso sanitário, tinha um buraco na tábua e ali já fazia necessidade, já caía no mar, já ia embora. Era muito comum pestes, né? Ratos, baratas. Aconteceu um fato interessante, as pessoas contraíram piolho. Inclusive as mulheres tiveram que rapar as cabeças por causa do piolho, passar um pó de enxofre na cabeça para poder acabar com o piolho. E quando eles chegam quando eles chegam em Salvador, chega tudo com as túnicas, com os... Não é túnica, eu falei a palavra errada. Ele chega, eu vou lembrar do nome, mas quando eu lembrar eu falo com vocês, pessoal. Mas ele chega, tubante, né, esse tubante na cabeça lá, tá? Chega lá, e o pessoal acha que é a última moda da Europa, e que o pessoal da Bahia começa até a utilizar, vendo aquelas mulheres europeias chegando com aqueles turbantes na cabeça. E o que isso aconteceu? Em função dos piolhos. Quando o Dom João chega, a primeira coisa que o Dom João faz, ele decreta a abertura dos portos. Por que a abertura dos portos? Quando Napoleão promete invadir Portugal e que a Inglaterra dá esse auxílio para os ingleses virem para o Brasil, e vai ser justamente os ingleses que vão acompanhar, né, como eu falei com vocês, foram 18 navios, tá, de guerra dos ingleses, trazendo eles para o Brasil. A primeira coisa que o Dom João faz é justamente abrir a abertura dos portos às nações amigas. E quem eram as nações amigas? Os ingleses. O príncipe também revogou o alvará de 1785. O que esse alvará fazia?
trazia, pessoal? Esse alvará era proibido a instalação de manufaturas aqui no Brasil. Então revogou. Agora seria permitido abrir manufatura no Brasil, tá certo? Antes só tinha produção de tecido grosso, do algodão grosso, que fazia as roupas para os escravos. Fora disso, tudo tinha que ser trazido da metrópole, que no caso era Portugal. Mas como toda a corte portuguesa estava no Brasil, revogou esse alvará. Então chegaram em Salvador. A chegada deles em Salvador, inclusive o governo de Salvador não deixou que a população aproximasse da realeza, porque foi a primeira vez que um rei, né, que toda uma realeza chega na colônia. Era fato inédito no Brasil. Então, só que eles foram proibidos de aproximarem da realeza. Isso inclusive não agradou o Dom João. Ele queria que fosse aclamado pelo povo. Com isso, eles vão para o Rio de Janeiro. Antes de ir para o Rio de Janeiro, vamos entender os benefícios, né, da Inglaterra. Tá? Em 1810 foi assinado o Tratado de Comércio e Navegação, dando privilégio para a Inglaterra. O que é esse Tratado de Comércio e Navegação? Até eu coloquei aqui as tarifas alfandegárias, só para me poder não esquecer, eu coloquei as taxas aqui, 15, 24, só para vocês entenderem. O que é esse Tratado de Comércio e Navegação? Era justamente as tarifas alfandegárias. Todo produto que entrasse no Brasil, ou qualquer nação, até hoje dessa forma, né? Se eu vender para a Argentina, eu tenho uma tarifa alfandegária para pagar o que estou importando. Se eu compro algum produto, importo, existe uma tarifa alfandegária e tem uma variação de acordo com o produto. Nesse período aqui, esse tratado de 1810, a Inglaterra, os produtos ingleses pagariam uma taxa de apenas 15%. Olha como que o comércio para os ingleses foram bom. Para vocês terem uma noção do que isso significa, os ingleses, a taxa alfandegária era de 15%. Para os portugueses, se tivesse alguma mercadoria lá de Portugal, que estava sob o domínio dos franceses, a taxa era 16%. E para outros países, tá, exceto a Inglaterra e Portugal, era 24%. Então aí você está para ter uma noção do valor, né, da quantidade de mercadoria que os ingleses enviaram aqui para o Brasil, porque a taxa alfandegária de 15% era muito vantajoso. Os portos, né, no porto, navios traziam todo tipo de mercadoria. Então o que vinha para o Brasil? Tecidos, louças, ferragem, pentes, livros, perfumes, tá? E tantas outras coisas, vidros, tá? Então essas mercadorias vinham. Aqui eu coloquei uma imagem lá do Rio de Janeiro. Essa imagem aqui ela é uma imagem mais atualizada, de 1889. Mas só para vocês terem noção do porto do Rio de Janeiro. Então, alguns historiadores afirmam que o porto no Rio de Janeiro parecia mais um comércio inglês, de tanta mercadoria inglesa que chegou da Inglaterra no Brasil, pagando a taxa alfandegária de 15%. O Rio de Janeiro. Então, Dom João chegou lá no Salvador, mas depois ele transferiu para o Rio de Janeiro. Por que ele foi para Salvador primeiro, pessoal? Ele foi para Salvador para mostrar uma integração no território brasileiro, para mostrar, olha, o rei está aqui no Brasil agora, o príncipe regente está aqui na colônia agora. Então, chegando no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tornou-se sede do governo português. Então, o Rio de Janeiro agora, a sede do governo português era em Lisboa. Agora não, agora passa a ser no Rio de Janeiro. Por quê? É ali que está o príncipe regente, ali que está a rainha, a Dona Maria, né? Fora dos padrões europeus, mas as melhores casas foram requisitadas para instalar os membros da corte portuguesa. Só para vocês terem noção, foram mais de 2.000 casas que foram requisitadas. E eles escreviam nas portas, é um fato curioso, mas muito até engraçado, eles escreviam nas portas PF, né, que significava de PR, Príncipe Regente. Ou seja, essa casa aqui vai ser utilizada pelo Príncipe Regente. Só que não, nos brasileiros não deixa passar, os brasileiros colocaram a expressão PR significa ponha-se na rua, tá? Então, mas era Príncipe Regente a frase correta. Então aqui nós temos uma imagem do Rio de Janeiro, aqui, essa imagem só para a gente ter noção um pouquinho como que era o Rio de Janeiro nesse período, tá? Aqui também a entrada da Baía da cidade do Rio de Janeiro, a partir do terraço do Convento de Santo Antônio, é duas visões, ó, aqui é o terraço do Convento de Santo Antônio, e aqui também, só que aqui agora a Baía da Guanabara, né? A entrada da Baía da cidade do Rio de Janeiro, para a gente ter uma noção como que era a cidade do Rio de Janeiro. Então foram requisitadas 2.000 casas, só para a corte, para a morada da corte. Outra imagem também do Rio de Janeiro, para frisar esse conhecimento nosso aí.
Dom João, com a chegada do Dom João, a cidade do Rio de Janeiro precisou modernizar. Mas não só a cidade, como a colônia também modernizou. Então, olha, tantas coisas, as coisas que foram criadas com a chegada. Criou a imprensa régia, a Real Biblioteca. Nesse período criou-se o jornal A Gazeta, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil. Olha para vocês verem, pessoal, que interessante. O Banco do Brasil é de 1808. Tá? Além das escolas para os filhos das famílias abastadas, criou o colégio, não, o estudo de medicina, o colégio de cirurgia lá em Salvador, tá? Estudo de medicina lá em Salvador. É só esses detalhes mesmo. Tem mais criações agora, criado, no caso, no período de Dom João. Aqui eu trouxe as imagens para vocês terem uma noção. Essa Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que ela, inclusive, até pegou fogo, né? O Jardim Botânico de 1856. Aqui, interessante essa imagem aqui. Eu trouxe a imagem do Jardim Botânico de 1856 e aqui uma imagem de 2011, uma imagem mais atual para a gente ter noção do Jardim Botânico. Tá bom? Com o objetivo de permanecer na colônia, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Então, por que o Brasil foi elevado a essa categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarve? Eu falei do fogo da biblioteca, não foi a biblioteca que pegou fogo, não, foi o Museu Nacional. A biblioteca não pegou fogo, não. Voltando aqui na imagem, aqui, ó. Tá? Não pegou fogo essa biblioteca, não. Então, continuando lá. Então, por que o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal, Brasil e Algarve? Porque o Brasil, Napoleão Bonaparte perdeu a guerra, tá? Ele não perdeu a guerra, e teve uma reunião para que fosse devolvido o trono para os reis anteriores. Então, no caso, para quem devolveria o trono? Justamente para o príncipe regente. No caso, a mãe dele, né? Mas ele estava no poder, seria para o príncipe regente. Teria que voltar para Portugal para assumir o trono. Mas Portugal tinha acabado, por exemplo, de ser dominado pelos franceses. Estava acabado, o país estava arrasado. Então, Dom João preferia o quê? Continuar no Brasil. Então, para ele continuar no Brasil, ele mudou. O Brasil passa a ser, como se diz, uma expressão que eu gosto de falar muito, co-irmã de Portugal. É como se fosse terras, uma extensão de Portugal. O Brasil seria justamente isso. E com isso, ele foi coroado, né? A mãe dele morre, a Dona Maria I morre, e ele é coroado como o rei Dom João VI, mas permanece no Brasil, ele não volta para o Brasil. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade nesse assunto. Só para relembrar da aula de hoje. O que nós vimos hoje? A vinda da família real para a colônia, abertura dos portos às nações amigas, no caso, abertura dos portos aos ingleses, baixando as tarifas alfandegárias, o Tratado de Comércio e Navegação, né, que reduz a tarifa para 15%, e as transformações que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Criação da Biblioteca Nacional, a criação do Banco do Brasil, o Jardim Botânico e tantas outras, né? Escola de Belas Artes. Então, o Dom João, ele investiu muito na questão das missões, eu esqueci de falar, mas esqueci não, vou citar também, as missões artísticas, né? Quando você pega um livro de história, está lá Jean Baptiste Debret, é justamente essas missões artísticas, missões francesas que vieram para cá, incentivado pelo Dom João VI, que antes era o príncipe regente, com a morte dele, torna-se Dom João VI. Então, alunos da EJA, é uma alegria poder estar dando essa aula para vocês através da TV Araxá Educa. Bons estudos e permaneçam firmes.